Olá, boa tarde. Meu nome é Thalita Barbosa, sou repórter do Jornal do Comércio. E hoje eu estou aqui com a doutora Lúcia Freire. Ela é psicóloga, terapeuta de casais e famílias e atual presidente da Associação Pernambucana de Terapia Familiar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Thalita. Olha, a doutora Lúcia está aqui com a gente hoje para falarmos sobre um tema delicado, que é a relação entre casais e famílias. A gente sabe que a vida não é um comercial de margarina e que muitas questões podem surgir na vida na vida de um casal e nas relações familiares. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre esses temas, pode deixar aí nos comentários que a gente lê e conversa aqui com a doutora Lúcia, certo? Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre o que é uma terapia de casal. Eu vou pedir para a doutora Lúcia explicar para a gente como é que funciona esse tipo de ajuda. Qual é o momento ideal, se é que há um momento ideal da relação para buscar esse tipo de auxílio? Quem é que costuma buscar, se é mais o homem, se é a mulher? Como é que funciona esse trabalho? Bom, gente, a terapia de casal, né, é uma terapia que é direcionada principalmente quando as pessoas estão com algum tipo de problema relacional, no caso, né, conjugal. Então, ele pode ser acessado, pode ser procurado, né, tanto pelo homem como pela mulher. Geralmente um deles procura primeiro, né? Na maioria das vezes, as mulheres, pelo costume que as mulheres têm, até de falar, né, um pouco mais sobre seus sentimentos e tudo mais. Mas o que tem acontecido ultimamente, o que é muito interessante, é que os homens também têm procurado bastante, né, a terapia de casal. Porque é um espaço onde existe uma pessoa que fica de intermediário, né, muitas vezes no diálogo dessas duas pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, né? Então, é comum que seja procurado tanto pelo homem como pela mulher. Na maioria das vezes, a terapia de casal ela é feita com os dois juntos, né? Até porque é interessante você falar e o outro ouvir, e aí vocês conseguirem, né, interagir e ouvir do outro o que é que, quais são as dificuldades, quais são os problemas, né? E algumas vezes a gente se encontra separadamente com as partes para que cada um possa individualmente colocar algumas questões, né, que são daquela pessoa individual e que podem estar interferindo na relação. Doutora, e quando o amor vai ao divã, assim, quais são as principais queixas dos casais que procuram esse tipo de trabalho? Olha, não existe assim uma queixa única, né? Muitos casais se queixam de problemas de comunicação. Mas aí, quando você vai ver o leque de problemas de comunicação, são inúmeros, né? Então, não existe só um tipo de problema de comunicação, existem vários. Então, as pessoas procuram por conta de brigas com relação a filhos, com relação a alguma queixa que eles tenham, né, um com o outro, de um não ouvir o outro, não prestar atenção nos sentimentos do outro, não entender o que o outro está falando. Algumas vezes são situações financeiras, né? Algumas vezes são questões relacionadas à família de origem, onde a família está ali interferindo de uma certa forma, onde a pessoa não consegue, né, se desvencilhar de algumas questões, né, que dizem respeito ao pai, à mãe, e isso interfere no relacionamento. Então são vários. Trabalho também, pessoas que têm um foco muito grande no trabalho, né, e que não dão tanta atenção em casa, aos filhos, né? Então são mais ou menos isso. E, obviamente, outros casos, né? Como casos assim de álcool, né? Casos de violência, casos meu Deus, fugiu agora. Casos de infidelidade conjugal, é isso que eu estava tentando lembrar, que são também frequentes, né, em algumas situações que buscam a terapia de casal. A doutora Lúcia, ela citou um ponto interessante agora, que é a questão do envolvimento da família, de uma das partes, de um dos parceiros, na relação entre os dois. Doutora, como é que isso pode afetar a vida de um casal? Veja, quando a gente casa, né, a gente forma um par, né, conjugal, e a gente diz assim que os casais, para que eles possam obter sucesso, né, na relação deles, eles têm que ser capazes de ter a individualidade deles, cada um ser uma pessoa, independente de ser aquele par conjugal, mas eles também têm que ter a capacidade de se desvencilharem um pouco das famílias de origem para criar uma nova família. Aquelas pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade, né, de
deixar de ser filho para ser esposa ou para ser marido, né? E que tudo, né, tem que perguntar ao pai, perguntar à mãe, ou há uma interferência muito grande, geralmente tem uma dificuldade na relação. E é nesse sentido que atrapalha um pouco, né? Não é que você vai deixar de ser filho, que a gente nunca vai deixar de ser filho, mas você tem que continuar sendo filho, mas também ser capaz de ser marido, ser mulher, ser companheiro, ser parceiro, né? Seja lá. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar na questão da terapia de casal é o seguinte: nem só casais heterossexuais procuram a terapia de casal, né? Nós temos encontrado várias pessoas numa relação homoafetiva que também procuram a terapia de casal. E aí tem questões também específicas, né, do tipo de problemas, além dos que eu já falei, mas também problemas com relação a preconceito, a questões com relação à família, né? Que muitas vezes não aceita, né, a homossexualidade de uma das partes, questões relacionadas a filhos, né, questões relacionadas a ter ou não filhos, enfim, são inúmeras as situações. Retomando essa questão da interferência familiar na relação de um casal, eu queria que a senhora me falasse como é que as partes envolvidas podem fazer para contornar esse tipo de problema, porque a gente sabe que o pai vai ser sempre o pai, a mãe vai ser sempre a mãe. O que fazer para conseguir contornar essa situação? Olha, algumas vezes a gente chama, viu, na terapia de casal, um pai, uma mãe, né? No sentido de conversar um pouco sobre isso, não necessariamente para afastar aquela pessoa, mas ver que tipo de relação aquela pessoa pode manter, né, com seu filho, com a sua filha, de modo que seja uma relação saudável e que não interfira. Às vezes não é nem que o pai ou a mãe tem dificuldade, né, de deixar que o filho case, né, com outra pessoa, mas às vezes é o próprio filho ou filha que tem dificuldade mesmo de se desvencilhar da família e isso pode interferir. Então, uma das formas é essa, é chamar isso, e outras formas é a gente trabalhar mesmo, sabe, Thalita, dentro da terapia de casal, com uma das partes, né? A gente tem um instrumento legal que a gente utiliza, que é o genograma familiar, onde a gente busca ver a questão assim da família de origem, o que é que cada um traz de suas famílias, o que é positivo, o que é negativo. E a gente vai, através do autoconhecimento e desse diálogo, né, com o casal, despertando neles a consciência de algumas coisas, né, que vão abrindo o leque para eles poderem ter uma relação melhor. Doutora, a gente sabe que os impactos da crise econômica muitas vezes não são sentidos só no bolso, né? Geram questões que impactam a família, a relação entre o casal. Eu queria que a senhora comentasse como é que o casal e a família pode fazer para contornar essas situações decorrentes da crise, né? É interessante porque em algumas situações o casal que tem uma crise financeira pode até se aproximar mais, né? Aqueles casais que têm uma relação muito sólida, né? Uma relação assim de amorosidade mesmo com os outros, né? Eles não ficam temerosos com relação a isso. Muito pelo contrário, às vezes eles se unem mais e a família até cria estratégias bem positivas, né, para lidar com isso. Outros, porém, né, discutem muito sobre isso. E isso tem sim um impacto, né, bastante negativo nos casais, porque isso também repercute na família como um todo, né, nos filhos. E dependendo da forma como o casal vai lidar com essa situação financeira, ele também vai lidar com... os filhos vão lidar com isso, porque os filhos vão estar bem se o casal está bem, né? Então, eu acho que há um impacto muito grande, sim, tanto do ponto de vista positivo como do ponto de vista negativo, dependendo do grau de maturidade do casal, da experiência que eles tiveram também com o dinheiro, na própria família deles de origem, né? Como é que aquilo foi lidado com eles, né? Enquanto filhos dessa família. E pode ser uma fonte de grande conflito ou pode ser uma fonte de grande união entre eles. A gente sabe também que muitas vezes isso exige uma reorganização familiar, né? Em decorrência da crise, muitas coisas precisam ser alteradas na rotina da casa, saídas deixam de existir, certas coisas são cortadas. Como fazer para continuar mantendo a harmonia da casa e não deixar a relação cair na rotina também diante dessa situação? O casal, né, tem que ter
criatividade todos os dias, né? E eu acredito assim que ingredientes essenciais para um bom relacionamento de casal são o respeito, né, ao outro, a individualidade do outro, um respeito às condições aí até financeiras, né, e de dificuldades que o casal passa um pelo outro. E assim, e ter criatividade, porque nem tudo envolve só o dinheiro, não é verdade? Então, assim, tem situações em que não custa nada, né, ir caminhar juntos numa praia ou numa praça, ou fazer algum programa onde não envolva tanto dinheiro, até mesmo, né, proporcionar dentro da própria casa momentos especiais, né? A gente pode fazer dentro da casa da gente, do cotidiano da gente, momentos muito especiais. Você pode construir com as pessoas jantares românticos, né? Um cineminha ali dentro de casa com a pipoquinha. Quer dizer, não é preciso só ter o dinheiro, né? Nem sempre o dinheiro traz, né, toda essa felicidade. Muito pelo contrário, às vezes o dinheiro pode trazer muita infelicidade. Porque o problema não é ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro, mas é como a gente lida com o dinheiro, né? E quando o problema entre o casal está relacionado à questão da sexualidade? Eu não sei se muitos casais chegam levantando essa questão no seu consultório, mas muitas vezes acontece que o sexo não é mais o mesmo, muitos falam que a relação esfriou. Isso tem alguma causa específica ou é uma dinâmica natural dos relacionamentos? Como é que funciona? Veja, quanto mais jovem e mais novo o relacionamento, a tendência é que a sexualidade seja mais e mais exacerbada, né? Mas isso é uma questão, assim, muitas vezes individual, porque algumas pessoas, de fato, têm uma dificuldade mesmo de ter uma libido mais exacerbada, né, mais forte. Tem os parceiros nem sempre combinam nisso. Às vezes um tem uma sexualidade mais ativa, né, o outro não. Então, assim, é uma das queixas, sim, que as pessoas veem, né, que é a questão da sexualidade. Um querendo mais, o outro não topando tanto, ou então alguma dificuldade, né, de interação entre eles. A gente fala, dentro da terapia de casal, a gente conversa e aborda esse assunto, sim. Mas, em algumas situações, casos assim mais pontuais, mais específicos, onde apenas o diálogo não é suficiente, digamos assim, para que a sexualidade daquele casal, de fato, seja volte, né, ao normal ou esteja num grau satisfatório para ambos. Às vezes a gente caminha para um profissional, terapeuta sexual mesmo, né? Porque tem pessoas que ao longo dos anos vão se afastando tanto de sua intimidade, porque começa muito pela questão da intimidade afetiva, né? E aí vai se desgastando, algumas vezes alguns problemas causam, né, um afastamento um do outro, e esse afastamento, né, repercute na questão física, onde as pessoas não se beijam mais, não se tocam mais, não se abraçam mais, e daí vai expandindo, né, também para a questão sexual, né? E aí, muitas vezes os casais chegam em alguns pontos na terapia onde eles estão tão distantes, né, um do outro afetivamente, que a questão da aproximação física fica muito difícil também, né? E aí a gente precisa ir conversando aos pouquinhos. Existe, assim, uma diferença também de gênero com relação a isso, porque as mulheres, de um modo geral, não são todos os casos, mas as mulheres, de um modo geral, se aproximam fisicamente e sexualmente do homem quando elas estão bem, emocionalmente com eles, né? E os homens, às vezes, se aproximam fisicamente da mulher para estar bem emocionalmente com elas, né? Então, isso já é um descompasso de gênero, porque o homem, às vezes, para resolver um problema que aconteceu, digamos, houve uma briga, né? A mulher, ela faz greve de sexo até resolver aquela briga, conversando e voltando afetivamente a se sentir próxima. O homem não. Às vezes, ele vai para o sexo para ele poder voltar para a questão afetiva, né? E isso, às vezes, dá um descompasso no casal. Isso que a senhora falou, com relação às pequenas atitudes que um casal pode tomar no dia a dia. Um beijo, uma aproximação maior, uma pequena surpresa no dia a dia. Como é que isso pode ser feito? Como é que isso ajuda na relação do casal? Olha, eu acho que isso ajuda muito, porque o relacionamento conjugal é uma preciosidade, né? Que a gente precisa manter e cultivar. Essa história de casei, mas nunca mais, né? Tomei conta do outro, prestei atenção nos detalhes, né?
que vai acontecendo ao longo dos anos, não precisa, de uma certa forma e de um modo geral, acontecer dessa forma. As pessoas podem ainda continuar, né, se relacionando e arrumando formas positivas de se relacionarem, que não necessariamente seja igual a que era antes, porque o relacionamento vai mudando, as demandas vão mudando, né, os desafios vão mudando, mas o amor pode também ir aos poucos, né, se modificando, não necessariamente para uma decadência, mas se modificando para algo também muito legal, muito bom, muito positivo. Olha, tem um comentário aqui muito interessante de uma pessoa que está acompanhando nossa conversa, que é a Janelice Pereira, e em uma parte do comentário ela fala que os filhos sofreram bastante com a separação dela com o esposo, mas que hoje a família tá bem feliz, estão todos bem. Ela é amiga do ex, os filhos casaram e estão todos muito bem e que ela ama a família. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Como funciona essa questão de ser amiga do ex? No caso dela, ela fala que era o pai dos filhos dela e que hoje todos se entendem muito bem, que a família vive em harmonia. Mas isso sempre pode acontecer. Como é que acontece essa dinâmica? Pode sim. Veja só, Janelice, eu acho muito legal, inclusive, que você tenha essa atitude, né, de ser amigo do ex. Porque existe uma diferença entre ser amigo do ex e ter uma relação amigável com o ex, né? Ser amigo do ex, no sentido assim de contar todos os seus detalhes, todos os seus problemas, todas essas coisas, geralmente, né, não é a regra, é completamente a exceção. E às vezes é meio confuso isso para os filhos, né? Dependendo até da idade dos filhos. Agora, ter uma relação amigável, sim, com certeza. E conseguir isso realmente é um desafio. Porque, primeiro, tem que haver uma disponibilidade interna de ambas as partes para poder fazer isso. Porque a gente, enquanto casal, quando tem filhos, né, a gente também se torna pai e mãe. E aí muda a história, né? Porque não é mais só eu e meu parceiro, minha parceira. Sou eu, meu parceiro e agora os filhos. Sim. E eu tenho que fazer as coisas em prol desses filhos. Então, para os filhos, é muito importante, sim, que haja esse diálogo, que os pais se entendam e que eles tenham uma relação amigável, né? E como é que a gente constrói isso? Através do diálogo. Agora, muitas vezes, em muitas situações, os casais chegam num nível de desgaste tão grande, por isso que é tão legal, né, procurar uma ajuda de uma terapia de casal, antes que as coisas até piorem bastante, porque muitos problemas podem ser evitados para não chegarem numa situação de litígio, onde as pessoas estão brigando desnecessariamente, né? Se agredindo, se autoagredindo também. E os filhos vendo isso e participando disso. Então, que bom que você consegue fazer isso. Parabéns, que bom. E tomara que muita gente, né, como você, também siga esse espaço de poder ter uma relação amigável com o seu ex. A partir dessa questão que a gente falou agora, doutora, com relação a casais que têm filhos, existe uma melhor forma de processar esse divórcio, essa separação, sem que os filhos sofram muito com isso? Porque um divórcio, uma separação em si já é uma coisa muito desgastante, mas eu acho que quando o divórcio envolve filhos e ocorre de forma mais complicada, se torna ainda pior, né? O que fazer para evitar que essa situação seja ainda mais desgastante? Veja, as crianças, né, desde pequenas, elas sempre entendem o que está acontecendo dentro de casa, né? É uma ilusão a gente achar que uma criança pequena não sabe o que está acontecendo. Ela está. Agora, qual é o nível de compreensão dela vai depender muito da idade de cada um, né? E do desenvolvimento cognitivo, emocional de cada criança. Então, dependendo da idade, primeiro informar o filho, né, que alguma coisa está acontecendo, se ele via perguntar ou se ele perceber alguma coisa. Existe uma abordagem diferente de acordo com a idade do filho. Exatamente, né? Existe. E outra coisa, abordar o filho e começar a comunicar com ele que existe algum problema, quando de fato, né, a coisa, digamos assim, está decidida, né? Você não pode também chegar para o seu filho e dizer, olha, eu estou pensando em me separar, eu estou querendo me separar, porque isso também gera uma ansiedade muito grande nos filhos. Então, eu acho que tem o preparo dos filhos, né? Os filhos percebem que alguma coisa está acontecendo. Quando os filhos perceberem, constatasse que de fato, né, sim, estamos sim tendo aqui alguma dificuldade, né, papai e mamãe estão tendo alguma dificuldade, mas nós adultos estamos resolvendo isso, fique tranquilo, né, colocar a criança no lugar dela, no sentido de não envolvê-la como adulto, né,
ou participando do problema, no sentido de resolver o problema para os adultos, né? Então, eu acho que a abordagem é mais ou menos essa, ir preparando e o casal, né, estando bem, a criança ou o filho vai estar bem. Lógico que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que as crianças sempre querem os pais juntos, mas na medida do possível, se o pai ou a mãe estiver bem e a criança perceber que o pai e a mãe está bem e que mantém uma relação de respeito entre eles, eles ficam bem com o decorrer do tempo e as pessoas ficam bem. O que acontece é que às vezes, na maioria das vezes, não o divórcio, a separação não acontecem como um acordo, né? Geralmente um quer e o outro não quer, né? E aí começam as dificuldades, porque se o filho percebe que uma mãe ou um pai está sofrendo por conta de não querer um divórcio ou está triste, ele vai sofrer, né? Então são muitos detalhes, né, para a gente ver aí. Olha, doutora, temos muitos comentários aqui na nossa entrevista, de pessoas relatando suas histórias, comentando sobre o assunto. E tem o daqui da Érica Farias, que ela fala que o diálogo é muito importante numa relação e que hoje ela vive um relacionamento à distância e que a conversa e a afetividade são primordiais na relação dela, que ela ama o esposo e está muito bem, muito feliz com ele por causa disso, do diálogo e da afetividade que são presentes no relacionamento dela. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso, até nessa questão do relacionamento à distância, né? Como fazer para o relacionamento à distância dar certo? É interessante essa questão, inclusive, porque a gente está vendo muito, né? Sim, tem pessoas assim que passam num concurso público, vão morar no outro estado, né? Ou moram no outro, ou viajam muito e tudo mais, né? E realmente é um desafio. Então, quanto mais, né? Quanto menos convívio físico, claro que a gente tem mais e mais desafios para enfrentar no sentido assim de manter a relação. Graças a Deus hoje, né, Thalita, com a história da tecnologia, né, cada vez mais avançada, a gente tem a possibilidade de conversar com as pessoas, né, à distância, né, através de um Facebook, através de uma rede social, a gente fica mais próximo dessa forma, né? E é engraçado porque tem casais que, acredite ou não, se dão melhor porque os dois viajam, porque os dois não convivem todos os dias. Inclusive, a gente tem casais hoje na nossa configuração de família, né? Onde cada um mora na sua casa e está muito bem obrigado e gosta disso, né? Então, estar distante fisicamente não significa estar distante emocionalmente. Às vezes, isso até facilita, dependendo do casal. Né, e do grau de relação e de confiança que cada um tem no outro. Então, tem como dar certo uma relação à distância, né? Tem. Dá um pouco mais de trabalho, mas tem, né? Olha, nós temos aqui um comentário que é do Marcos Farias, que ele também ratifica essa questão da importância do diálogo no relacionamento. E a Alice Campos aqui também está comentando o que acontece quando nasce um outro amor. Você está imerso numa relação e nasce outro amor. Como proceder numa situação complicada como essa, né, doutora? Nasce outro amor quer dizer o quê? Uma situação de infidelidade conjugal, né? Você se apaixonar por alguém quando você está, né, com um relacionamento. Veja, isso é interessante, né? Porque para alguns casais, dependendo de como isso foi, né, transmitido para eles da própria família de origem, isso pode ser uma situação assim bem complicada, né? Porque tem pessoas que não admitem de forma alguma a traição ou uma paixão, né, um relacionamento extraconjugal. Outras pessoas são um pouco mais abertas com relação a isso, né? Outras pessoas elas podem, por exemplo, ficar com raiva naquele momento e não admitir isso e de repente, né, elas, com o decorrer do tempo, elas verem que o relacionamento deles é tão bom que vale a pena, né? Essa coisa de aparecer um amor, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso não é uma regra geral. Às vezes, você está sim numa relação até de muito tempo com a pessoa, né? E de repente aparece alguém mais interessante, né? Que é uma novidade, é um corpo diferente, é um papo diferente, é um cheiro diferente, é uma pegada diferente e você fica, né? De fato balançado com aquilo. Então, isso é uma questão perigosa, né? Um caminho assim meio perigoso para a gente seguir, porque, né? É aquela história, se experimentar e gostar, né? Pode querer continuar. E não
dá, né? É impossível para uma pessoa ela se dedicar inteiramente a um relacionamento sendo dividida em dois, né? Em dois relacionamentos. Agora, existe também, dentro das novas configurações familiares, o que a gente chama de poliamor, né? Existem relações abertas, né, onde os casais permitem outros parceiros na relação, e existe também a situação de poliamor, onde cada um tem relacionamentos, né, também com outras pessoas e até se envolvem juntos, né, com outras pessoas. Então isso é uma questão muito individualizada, por isso que é importante, e às vezes na terapia de casal, a gente também tem um espaço individual para conversar com um e com o outro, porque às vezes acontece, né, de um deles estar angustiado, começa a ficar mais distante, mais frio, mais longe do outro. O outro não entende o que está acontecendo. Às vezes ele está apaixonado, mas às vezes é uma paixão de verão, é um vento que vem e que passa, né? Então, nem sempre estar apaixonado significa eu vou encerrar essa relação aqui. Às vezes, é muito importante até que a pessoa tenha uma terapia, né, individual, ou que converse com o próprio terapeuta conjugal sobre aquela situação, para que ela possa discernir de fato se aquilo que está acontecendo é algo temporário, né? Se despertou porque esse lado aqui da relação não está legal, está faltando alguma coisa, né? Porque nem sempre acontece o interesse de você gostar de alguém lá fora porque aqui está ruim, mas é muito comum você buscar lá fora porque aqui está faltando alguma coisa. Então, cada caso é um caso, sabe? É muito legal a gente trabalhar com terapia, com casais, com família, porque mesmo que as pessoas tenham o mesmo tipo de problema, cada problema é totalmente individualizado para cada pessoa. E partindo desse ponto, doutora, eu queria saber se a senhora acha que é possível retomar, recuperar uma relação após uma traição. O que a senhora acha? Há alguns casais que conseguem sim. E da mesma forma que eu estava falando antes com relação à história do dinheiro, né, há casais em que, havendo um tipo de traição, eles conseguem retomar o relacionamento de uma forma muito mais produtiva. Mas a senhora acha que mesmo com a questão da confiança abalada no relacionamento, é possível recuperar e poder ter uma vida a dois saudável, uma vida a dois como Eu era já antes? vi casos que sim, e eu já vi casos que de forma alguma. O que acontece em 100% dos casos, né, é que vai existir uma mácula, né, vai existir uma coisa, é como uma cicatriz, né? Você leva um corte e você fica com a cicatriz. E ali aquela cicatriz, né, ela aos poucos ela vai ficando sem dor, né, vai cicatrizando, mas ela está ali. A manchinha está ali, ela fica. E você olha para ela e você sabe que ela existe, né? Então é algo que você olha e que às vezes dói muito, né? Mas com o passar do tempo, alguns casais conseguem superar, mas que não vão esquecer nunca, né? E aí entra um tema, Thalita, que eu acho muito interessante, muito importante dos casais, que é o tema do perdão. Né? A habilidade de você poder perdoar o outro. E quando perdoar, né? E quando perdoar, né? E muitas vezes, quando acontece uma situação dessa que você está trazendo, a própria pessoa que cometeu, digamos assim, o ato de se apaixonar por outro, de se envolver com outra pessoa, é que não se perdoa. E aí, Não, por não se que cometeu o perdoar... agente da traição, que cometeu a traição e que não consegue se perdoar. sim. A senhora acha que isso é mais recorrente? É um ponto interessante. Não estou dizendo que é mais recorrente, mas é muito comum, Mais né? comum. É comum que isso aconteça. E aí o que é que acontece? Mesmo que a outra pessoa, né, releve e tente amenizar e perdoar e voltar, a própria pessoa não admite ter feito aquilo. E isso aí pode interferir na relação, não somente porque a gente sempre pensa, né, que quando existe uma traição, quem vai ficar chateado é quem foi traído e o outro está de boa, né? Mas não é sempre assim, né? Muito pelo contrário, as pessoas que traem também sofrem bastante, porque veem que tem uma pessoa ali que ama, né? Que os ama e que está machucada. E isso para quem tem algum tipo de sensibilidade, né? No mínimo, você se chateia também com isso, né? Olha, para você que se interessou pelo trabalho da doutora Lúcia, pela terapia de casais, ela oferece uma espécie de consultório social, não é isso, doutora? Que atende a preços populares. Eu queria que a senhora falasse um pouco aqui para quem está nos assistindo sobre esse tipo de terapia que a senhora promove. Veja só,
nós temos lá no consultório, né, a possibilidade de um atendimento que a gente chama de clínica social. Essa clínica social é um espaço que a gente abriu com profissionais, né, todos já com bastante experiência em terapia individual, de casal e família, onde a gente atende as pessoas que não têm condições de pagar uma terapia a preço de uma terapia normal, digamos assim. Então, nós temos essa possibilidade lá no atendimento, no consultório. Nós vamos publicar uma matéria no JC Online com todas as informações para você que se interessa por esse trabalho. E a doutora Lúcia também é presidente da Associação Pernambucana de Terapia Familiar, que vai promover um evento sobre famílias e casais, que você está vendo aí mais informações sobre ele. Como é que vai ser esse evento, doutora? Como é que ele vai funcionar? Gente, esse evento vai ser fantástico, maravilhoso e é imperdível, né? E esse evento é o seguinte, nós estamos trazendo para Recife, sediando, né, terapeutas de família, é um evento que a gente está trazendo terapeutas de família que vão falar sobre temas variados, diversificados dentro da família, como parentalidade no mundo contemporâneo, casais com filhos, quando chega um filho o que é que faz, transtornos alimentares, homossexualidade na família, drogadição na família, estresse na família, infidelidade conjugal, enfim, são temas muito bons, muito diversificados. E o público-alvo são para profissionais, né, psicólogos, terapeutas de família e casal, pessoas também que trabalham com família, ou pessoas que têm interesse em família, no tema de família, né? Esse evento vai ser agora, no dia 31 de março e 1º de abril, no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem. E nós estamos com as inscrições, né, para esse evento. Todas as informações estão aí no site, que é o aptef.com.br. E nós convidamos todos vocês a virem, né, a participarem. Nós estamos com inscrições abertas e temos uma promoção atual, que a cada 5 profissionais inscritos, o 6º profissional recebe 50% de desconto na sua inscrição e a cada 5 alunos inscritos, o 6º aluno recebe sua inscrição gratuita, né? Então, maiores informações a gente tem aí, né, no número de vocês. Eu queria também passar o telefone, né, de contato da gente, que tem o WhatsApp, que é o 9163 5032. 9163 5032. E aí você vai falar diretamente com a pessoa, né? E não o site. E ela vai passar maiores informações sobre como fazer a inscrição, pegar seu e-mail e mandar para você o material para você se inscrever. E é um tema muito abrangente. A gente teve interações e comentários de pessoas até de outros estados. O Daniel Pernambucano assistindo lá de Curitiba, no Paraná, gente do Maranhão, do Rio de Janeiro. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a doutora Lúcia pela entrevista. Agradeço a você. Muito obrigada pela oportunidade, né? E que os casais possam se ajudar e ser ajudados, né? E que a gente possa ser instrumento para isso. Tá bom? Obrigada a você que acompanhou a nossa entrevista, a nossa conversa, a minha doutora Lúcia. E até a próxima. Tchauzinho.